Ao vivo é a cores. Quer participar junto? Oi, Simone. Minha primeira espectadora do ano. Me conta aí como é que tá. Já tá chegando mais gente. Conta como é que tá o som, a imagem. Tem um intruso aqui hoje que quer ver como que a mamãe faz live. Tudo bem, gente? Vamos chegando pra gente conversar. A primeira live do ano. Primeiro momento de reflexão. Muito importante, muito necessário. Pretendo fazer bastante reflexões nesse ano. Olha lá, a Simone tá dando oi pra você. Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, sobre lei da atração, cocriação, de uma forma um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aí, né? Dentro dos cursos e tudo mais, das palestras, enfim, tem muito conteúdo reflexivo. A ideia é trazer uma abordagem de autoconhecimento para que a gente possa se perceber, porque não adianta nada a gente saber, entender sobre lei da atração, mas não entender sobre si mesmo, como ativa, como que você se movimenta, se manifesta, o que pode estar te impedindo de ativar a lei da atração de uma forma que traga resultados realmente para você, né? Eu vou só encaminhar essa live aqui como prometido para alguns seguidores. E também, gente, eu enviei para algumas pessoas alguns materiais, né? Tem a Roda da Vida, que a gente vai utilizar, mas que pode ser preenchida depois também, não tem problema nenhum. E que a gente pode... Olha lá, papai. Que a gente pode construir tanto juntos quanto fazer separados, fazer separado, cada um pode fazer o seu depois. Muito bem, vamos começar? Vamos lá? Esse conteúdo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês faz parte de vários cursos que eu fiz, tanto da PNL, quanto do Theta Healing, quanto da psicologia transpessoal, que traz essa ideia do autoconhecimento também. E aí, tudo que fez sentido para mim, tudo que eu uso há bastante tempo, assim, para buscar essa conexão com o meu propósito de vida e tá sempre ativa dentro de tudo isso, eu compilei num curso e eu fiz por vários anos esse curso. E a última vez foi em 2019, depois... Acredito que foi as questões de pandemia e tudo, eu não consegui mais realizar o curso presencial. E esse ano eu tive vontade de compartilhar com vocês. É claro que aqui vai ser um pouquinho limitado, né? Quando a gente faz presencial, são em torno de 3 horas, a gente faz ali o processo de cocriação tudo junto. E o que é legal é que dentro desse material que eu peguei, uma das sugestões que eu faço para as pessoas que faziam o curso é criar a sua caixinha, né, ou o seu caderno de cocriação. Até eu dei algumas caixinhas de presente no último curso que eu fiz, com os papeizinhos, que é uma sugestão que eu já vou deixar para vocês, tá? E a gente fez juntos lá no curso as intenções para o ano, tá? Mas deixem para fazer no final, depois, no seu tempo, no seu momento, porque é importante saber como fazer esse processo de cocriação. E é muito interessante, gente, porque eu peguei a minha caixinha de quando eu fiz o curso em 2019, porque depois eu acabei não fazendo mais. 90% das coisas que eu coloquei na minha caixinha se realizaram, elas simplesmente aconteceram, elas estão aqui, nossa. Inclusive uma delas é o livro, que eu sempre sonhei fazer. Então, assim, as coisas elas foram se construindo. E o meu livro está pronto, já está disponível. Quem não conhece, depois da live vai lá na bio e pega o link de acesso para vocês conhecerem o livro. E das outras coisas que não se realizaram dentro daquilo que eu coloquei como propósito, eu percebi que foram coisas que perderam o sentido para mim, que já não eram mais, não fazia parte de uma necessidade, eu já não estava mais conectado com aquilo que eu estava buscando. Enfim, muitas coisas se realizaram, muitas coisas aconteceram, e as outras, as que não aconteceram, não tiveram mais um propósito, tá? Então vamos lá. Gente, para ter um entendimento sobre essa questão, é muito importante a gente saber
como nós nos movimentamos, como que eu me movimento diante da vida, como é o funcionamento interno de cada ser. Porque apesar de nós termos mundos diferentes, universos diferentes dentro de nós, ainda assim nós carregamos uma nomenclatura, né, muito parecida dentro de como nós observamos e assimilamos os processos da vida. E isso se divide basicamente, né, de uma forma resumida, em dois setores, em duas funções, o nosso consciente e o nosso subconsciente. O subconsciente, eu gosto de comparar a uma panela de pressão. É onde a gente coloca todos os elementos que a gente viu, ouviu e sentiu a vida inteira, desde sempre, desde que a gente passou a existir. E tudo está ali guardado naquilo que é chamado de subconsciente, porque é mais ainda do que inconsciente, tá? O inconsciente ele é automático. Então, no subconsciente, existem muitas crenças pessoais, ou seja, que eu absorvi, que eu acreditei como verdade, que eu entendi durante a minha vida, que são verdades, né? Crenças são verdades. Assim como eu tenho, todo mundo tem, todo mundo carrega suas crenças. As crenças históricas, muita coisa que nós trazemos da nossa cultura, que a gente traz da sociedade, crenças sociais, nós vamos identificar um pouquinho essas crenças mais pra frente, tá bom? Então essas crenças, elas estão ali latentes dentro de nós. As crenças pessoais que a gente foi adquirindo durante a vida, crenças sociais, crenças que a gente traz do nosso sistema familiar, que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, que os nossos bisavós tiveram e que a gente manifesta simplesmente porque está ali no sistema e não entende por quê. Então isso que é uma das grandes diferenças, não é você simplesmente criar o que você quer. Se você não tem espaço adequado ou se você não tem uma movimentação subconsciente saudável para que essas coisas cheguem até você. Então, racionalmente, ou seja, conscientemente, que é o seu 5%, você quer, você luta, você trabalha, você vai atrás, você acredita que merece, você se sente capaz. Só que 95% de você está programado para quê? Para que a vida seja difícil, para que as coisas não venham fácil, para que afaste de você muitas coisas que supostamente trazem sofrimento, que você não merece. Enfim, são imensas as possibilidades de crenças limitantes relacionadas ao nosso merecimento, à nossa dignidade, tá? Então, quando a gente desconhece essas crenças, fica um paradoxo. Você quer atrair alguma coisa, você trabalha, se esforça, se dedica, faz tudo o que você pode fazer, mas essas coisas não chegam. Por quê? Existe uma programação que te diz que não é legal, que aquilo não é saudável ou que simplesmente aquilo não é certo, não está condizente com o que você aprendeu ou que você recebeu de memória, de entendimento durante a sua vida, entende? Então, nós vamos decorrer um pouquinho disso. Se tiver alguma pergunta, por favor, podem ir fazendo, porque o objetivo aqui realmente é ajudar, é compartilhar conhecimento para que vocês possam aplicar. Então, às vezes eu estou explicando aqui, foge alguma coisa, ou acelero demais, dá um oi aí, fala, Dani, peraí, retoma esse ponto que eu não consegui entender, tá bom? Que bom que vocês estão aqui, tá chegando um monte de gente legal, Andréia, a Josi, a Rose, espero que vocês gostam, que realmente contribua na vida de vocês, tá bom? E aí eu vou acompanhando aqui as perguntas. Bom, entendido essa questão do consciente e subconsciente, pensa, gente, uma panela de pressão que tem um monte de coisa ali dentro. Racionalmente você vai lá e tampa, né? Coloca para ferver, que é toda a movimentação que a gente faz, coloca no fogo. Aquela pressão que existe ali do subconsciente, ela vai em algum momento se fazer ser vista pelo consciente, né? Então é o que eu falo que muitas vezes ali naquela válvulazinha a gente deixa sair muita coisa, que é os nossos momentos de ansiedade, os momentos de crise. Só que esses 5% são muito pouco baseado em toda essa história que a gente tem dentro desses 95%. Mas o bom é que nós podemos ressignificar. Nós estamos numa era onde o acesso ao conhecimento, à tecnologia, aos processos terapêuticos, o nível de autoconhecimento está muito acessível. Só não estuda quem não quer, só não entende quem não quer, só não sai do padrão da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, você sempre assim, quem não quer.
Ferramentas como essa que eu estou trazendo, lives como essa, conteúdos de diversas formas. Claro que a gente precisa aprender a filtrar um pouco. Eu sempre falo, analisa tudo e retém o que é bom. Mas tem muita possibilidade, né, desse desenvolvimento pessoal, até mesmo de forma gratuita, porque está aí disponível para a gente. Então, é possível fazer essa ressignificação, o entendimento do que está ali no subconsciente, que faz parte desses 95% que está tomando um espaço que não é mais saudável e, mais ainda, que não é necessário, né? Então, a gente entende muito isso quando estuda a parte sistêmica, a questão das constelações familiares, o quanto tudo isso ajuda a gente a perceber o quanto nós carregamos de histórias que não são nossas e que não precisam mais ser nossas e que a gente pode, com gratidão e com respeito, deixar com os nossos ancestrais, né? E assim como muitas crenças pessoais, coisas que nós trazemos da nossa infância, ideias que nós recebemos, religiosas, culturais, que fazem com que a gente não reconheça ou não acredite na nossa capacidade. No meu livro, A Luz em Minha Vida, eu me refiro muito a Jesus como nosso terapeuta, né? Um terapeuta por excelência. E uma das falas de Jesus que eu quis estudar profundamente e que faz muito sentido e que para mim é como se fosse toda a sustentação de tudo isso que eu estou falando para vocês. É quando ele diz, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então os ensinamentos de Jesus, eles trazem uma forma, um guia da gente ser feliz, né? Então, a felicidade está ali explícita em tudo que Jesus propôs como ação para a nossa vida. E quando ele fala sobre abundância, ele diz, né? Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Não é uma vida medíocre. Não é uma vida onde você tem que sofrer. Não é uma vida onde as coisas que vêm fácil vão fácil. Isso tudo são crenças que nós trazemos dos nossos ancestrais, as crenças que muitas pessoas realmente viveram e que realmente aconteceu e que a gente continua replicando isso como se fosse verdade. Então essa fala de Jesus me convidou a aprofundar muito, mas como assim abundância? Abundância em que sentido, né? Porque é uma palavra muito extensa, que envolve muitas coisas, a gente se limita muito ao entendimento de algumas coisas. Então, quando ele fala de abundância, não é só de dinheiro. Pelo contrário, uma vida abundante é uma vida onde você consegue ter dignidade, onde você consegue ter saúde, onde você consegue equilibrar tudo aquilo que você busca, equilibrar tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você anseia com quem você é, com a sua capacidade natural. Uma vez ressignificado, o trauma ou a crença retorna. Andréia, a tendência é que não retorne, mas assim, o que acontece? Primeiro tem a crença e tem o hábito gerado pela crença. Então, quando você ressignifica uma crença, quando você tem o entendimento do que está acontecendo, mas você não faz, você vai lá, ressignifica, faz o padrão, seja com Theta Healing, com o que for, mas você não muda os seus hábitos, você não busca agir conforme o contrário, ou a crença positiva que você colocou ali no processo de ressignificação, a tendência é que você reconstrua aquela ideia. Porque assim, o nosso cérebro, a nossa absorção, ela a própria ciência já vem mostrando isso, né, sobre a neuroplasticidade. O quanto o nosso cérebro pode expandir, o quanto nós podemos modificar as ideias que nós fazemos. A gente vê isso também na reprogramação mental, através da PNL. Então, a gente pode tanto criar quanto descriar, tá? Então, é importante perceber isso. Quando você fez o trabalho de ressignificação de uma crença com o Theta Healing ou com alguma outra técnica, o que você fez depois disso? Como você lida com isso? Como é o seu dia a dia relacionado àquela questão, tá? Não é simplesmente porque senão a gente age como espectador da própria vida. Eu transfiro a responsabilidade para uma técnica ou para um terapeuta, ele vai lá, remove uma crença, que é possível sim, ele ensina o seu sistema como você agir diferente, mas você continua agindo igual. Você continua tendo o mesmo comportamento de guardar coisas, de pensar na escassez, de criar aquela realidade. Aí o que vai acontecer? Você vai trazer de novo e vai recriar aquela crença porque você está escolhendo agir daquele jeito. Então, para mim, a consciência é a chave de tudo. Se você não tiver consciência do que você está fazendo, não adianta.
Então, a ressignificação, ela pode retornar nesse sentido, tá? Compreendo porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, exatamente, nós somos cíclicos, nem sempre a gente vai estar bem e nem não é por muito tempo que a gente fica mal, né? E tudo isso se renova, nós vivemos experiências diferentes o tempo todo, isso é importante levar em consideração também, né? Então, captando esse processo, entendendo que existe o consciente, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, que eu sei que eu posso, e o subconsciente, né? Que é aquela grandiosidade ali de ideias, de crenças, de sensações que a gente às vezes desconhece, não sabe nem de quem trouxe, de onde veio, né? E quando muitas vezes não agimos, é pior, né? Sim, Simone, muitas vezes a inação, né? Ela alimenta o que já tá ali, o que você tem como verdade. Então, às vezes você reeduca o seu sistema de crenças através da repetição dos próprios hábitos, de simplesmente fazer. Olha só, trazendo como exemplo, que eu acho que pode somar muito hoje aqui com o que a gente está buscando. Quando eu pensei em em escrever o livro, em ter seguidores, ter pessoas que conheçam o meu trabalho, que validem o livro, que se beneficiem dele, eu pensei assim, quando eu tiver tantos livros vendidos, quando eu vou começar a agir assim, assim, assado. Aí eu pensei, puxa, inclusive olhando esse material, falei, mas como que eu vou esperar eu ter tudo isso para depois eu começar a agir assim? Eu vou começar agora, porque não é porque eu vou impactar a vida de, sei lá, 1000 pessoas e a vida de uma pessoa que isso não é importante. Então, se, por exemplo, uma pessoa vir assistir a minha live, eu já estou vibrando nessa ideia que eu estou propondo. Então, antes eu estava vibrando na ideia de esperar. E quanto mais eu vibrava em esperar, mais o que ia acontecer? Mais eu ia esperar, porque a gente gera mais do mesmo. Então, eu não ia sair daquela vibração nunca, porque não ia acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei, mas eu já estou me movimentando como se tivesse acontecido. E abrindo mão de algumas expectativas, de alguns ideais materiais, sabe? De número, de cálculo. Isso aí não é o que conecta a gente de verdade com a lei da atração. Experiências, fato por experiências, porém os hábitos são danados, Andréia. Ai, que bom que você gostou do livro, Josiane. Que legal. Fico muito feliz. Então, vamos dar continuidade aqui um pouquinho, gente. Isso tudo acontece porque quando nós temos a parte do nosso subconsciente, ela faz parte do nosso espírito, né? Do ser espiritual que nós somos. Eu brinco que é como se a gente tivesse um GPS interno. Então, a gente sabe qual é a nossa natureza. Nós sabemos que a nossa natureza é espiritual, que a gente é muito mais do que um corpo, que nós somos essência de algo muito maior do que a gente pode ver, certo? Então, é como se isso fosse um GPS que está ali, né, nos conectando. E existe o Wi-Fi quântico, que é essa vibração do cosmos, essa vibração de Deus, que também eu remeto muito àquele ensinamento de Jesus, que eu reflito sobre isso no livro também, quando ele diz, vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Você pode fazer. Foi o que ele falou. Então, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando a gente reconhece essa capacidade, a divindade que existe dentro de nós, existem as crenças, que é aquilo que eu acredito, e existe o que é verdade, verdade absoluta, que é imutável, mas que simplesmente a gente não está acessando. E esse Wi-Fi está aí disponível, tá? Para todo mundo, para vocês que estão aqui ouvindo, para quem não está ouvindo, para quem nem caiu a ficha ainda sobre autoconhecimento, sobre saber como identificar os seus padrões comportamentais, como ressignificar algumas coisas dentro de você. Então, esse Wi-Fi, ele existe para todo mundo, ele está aí disponível. Só que, muitas vezes, a gente não percebe o GPS interno, que é o que nos conecta com essa visão de mundo, né? Com essa essência espiritual e com toda a capacidade que nós temos, que é limitada por aquilo que a gente acredita. No curso eu uso uma figurinha que vocês já devem ter visto, que é um elefantinho, um elefante, na verdade, né? Eu uso muito isso como exemplo. E esse elefante, ele tá com uma cordinha amarrada no pé e essa cordinha amarrada na cadeira.
Doce ilusão, gente. E o elefante, daquele tamanho, daquela força, ele acredita que ele é limitado por aquela cordinha e aquela cadeira. É a verdade dele. Mas quando a gente olha de fora, você fala, caramba, se ele der um chute ali, ele sai andando, ele leva a cadeira junto, né? Não precisa fazer muita força. O elefantinho somos nós. Quando a gente reconhece a nossa capacidade, enquanto filhos do Criador do Universo, pensa, nós somos filhos de Deus, de tudo que existe de bom e de melhor. Essa é a nossa natureza. Aí as crenças vêm, né, estruturam todo o nosso sistema e a gente passa a acreditar nelas. Pronto, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não dou conta. Essa é a nossa verdade, a mesma verdade do elefante que está amarrado. Quando a gente se dá conta dessa verdade e acaba escolhendo por ressignificar isso, o que acontece? Nós começamos a ativar o nosso GPS interno ali, né? A nossa capacidade de conexão com o Criador de tudo que é. E automaticamente com a nossa capacidade de sermos deuses e de fazer, construir a nossa própria realidade. Tudo que nós fazemos, tudo que acontece na nossa vida hoje, até os dias de hoje, foi cocriado, tá? Todas as doenças, todas as experiências, as pessoas que vieram até nós, as dificuldades, os conflitos, tudo. Aí você pode falar, Dani, mas como assim? Não tem como ser desse jeito. Mas eu posso garantir para você, com um pouquinho de estudo de autoconhecimento, de estudo de lei da atração, de como nós funcionamos enquanto essência espiritual, você vai compreender como nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Tudo que acontece se torna, é reflexo do que nós vibramos inconscientemente, de tudo aquilo que a gente acreditou. Tudo, gente, um ganho de peso, uma dificuldade financeira, algo positivo que aconteceu na sua vida, não foi por acaso, foi cocriação. Tudo faz parte dessa realidade. E nós temos uma habilidade que foi desenvolvida por essas crenças negativas que nós recebemos, uma habilidade muito fácil, de fácil acesso, de cocriar coisas que não são saudáveis para a nossa vida. Nós estamos o tempo todo honrando a ideia de que nós somos seres inferiores, que a gente não consegue, que a gente dá conta. Nós estamos honrando o nosso sistema o tempo todo. Então, por que a gente não pode aprender a fazer isso com coisas positivas? É super possível, só que na nossa cabeça, o que acontece? A crença vem e diz, não, isso é difícil, né? É inalcançável, é duro, tem que trabalhar muito. Daqui a pouquinho eu vou citar algumas crenças para que isso fique mais claro e você possa se identificar. Mas o fato é que se você consegue cocriar uma realidade negativa para a sua vida, você consegue cocriar uma realidade positiva. Mas para isso, o que precisa acontecer? Autoconhecimento, autopercepção. Percepção dos seus níveis, das suas crenças. Porque não é preciso um super curso de autoconhecimento para que você possa perceber o que está te limitando, né? Então, às vezes, a gente acredita e sustenta aquela ideia como se ela fosse a melhor coisa do mundo e como se fosse impossível modificar. E isso não é verdade, pelo contrário, né? Tudo depende de como nós observamos, de como a gente lida com tudo isso. E daí eu vou falar um pouquinho sobre a lei da atração e a lei da vibração. Então pensa, você tem aí uma história de vida pessoal, espiritual e de todo o seu sistema familiar que está aí arraigada dentro de você, mais as crenças que você recebeu na escola, as crenças que você recebeu no seu ambiente cultural, tá tudo ali guardado. E, digamos de passagem, se a gente for ver as crenças históricas, tem muita coisa negativa, muita dor, muita guerra, dificuldade, mortes, estupro, violência de todas as ordens, percas, né? Não tem? Dores de todos os tipos, traições, tudo isso está no nosso sistema. E a gente vem para a vida acreditando que tudo isso é real e que precisa ser assim, e que precisa continuar sendo assim. Então, o que nós temos dentro de nós, lá naquele processo do subconsciente, além de todas aquelas crenças ali, elas, na verdade, geram uma vibração. Então, a física quântica já explica isso, a gente já está, né, careca de saber. Não tem nada de ocultismo, não tem nada de espiritualista na ideia de que nós somos seres vibracionais.
Se você pegar um telescópio, aproximar da sua pele, você vai perceber que as suas células, elas não estão unidas, elas estão aproximadas. Então, nós temos um corpo que vibra pela a mesma vibração, a mesma energia faz com que as nossas células fiquem próximas. Quando a gente está sentado numa cadeira, isso é uma ilusão, nós não estamos sentados. A gente não encosta na cadeira. Veja que louco que é isso. Mas isso é física quântica, gente, é estudo. E isso mostra o quê? Que nós estamos vibrando o tempo todo numa frequência, certo? Existem muitos estudos que já provam que tudo que tem vida, vibra. Inclusive as coisas materiais, elas podem não ter vida orgânica, mas são elementos da natureza, né? Uma madeira, tudo tem vibração. Se você, por exemplo, um estudo mostra que se você chegar perto de uma planta com uma tesoura, a planta encolhe. Se você chegar perto dela com água, ela expande. Vários estudos nesse sentido. Se você quiser pesquisar no YouTube, tem o Poder da Água, é o mais antiguinho de todos, mas muito interessante. Oi, Lê, tava com saudade de você também. Então, tô aqui, vou falar bastante esse ano, vocês vão cansar de me ouvir, já tem uma programação de live para o ano inteiro com conteúdos muito legais. Então, gente, essa ideia de que nós somos seres vibracionais não é mística, é verdade, é real, nós estamos vibrando o tempo todo. Então, quando se fala em lei da atração, fala, eu quero atrair, beleza. Mas para que você atraia alguma coisa, primeiro você tem que vibrar, não é? Primeiro você tem que ter um campo de abertura ou de conexão ideal para que você atraia essa vibração. Então, o que você está vivendo hoje? Tem até um slide aqui, eu vou adiantar ele um pouquinho para falar sobre ele, que diz assim, se você não gosta do que você está recebendo, observe o que você está emitindo. Olha só, se as coisas que estão acontecendo ao seu redor, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você não está gostando, não está legal? Significa que você está vibrando nessa frequência, atraindo e criando essa realidade. Então, se você não está gostando do que está acontecendo na sua vida, observe o que você está emitindo. Antes de você estudar a lei da atração, de você cocriar a lei da atração, de você acreditar em tudo aquilo que falam sobre essa proposta de cocriação, observe o que você está emitindo, senão não vai funcionar. Não adianta. Né? Precisa ter uma conexão que esteja adequada e que seja saudável. Então, primeiro sai de você para depois encontrar no universo essa vibração que está compatível e trazer até você. Faz sentido, gente? Estão entendendo esse processo? Primeiro é vibração, depois é atração. Não existe lei da atração sem a lei da vibração. E essa lei da vibração é que não é estudada, que não é validada, que não é reconhecida. E o que é que a gente vibra? As crenças, aquilo que está guardado ali no nosso sistema, no nosso subconsciente, aquilo que a gente acredita até hoje que é real, que é verdade e que é o melhor para nós, tá? Então, lei da atração, ela é secundária, você não precisa nem se preocupar muito com lei da atração. Se você estiver vibrando, você vai atrair, não tem jeito, seja positivo ou seja negativo, é uma consequência, acontece, não tem jeito. E como que a gente faz essa identificação, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, porque a teoria é interessante, mas é importante a gente praticar. Observe os seus sentimentos e conheça as suas crenças. Autoconhecimento, gente, não é ler livro. Autoconhecimento não é ir em terapia, claro que ajuda muito, nossa vida, mas autoconhecimento é autopercepção. Hoje eu postei no Instagram uma frase falando sobre isso, eu recebi até alguns retornos falando, nossa, é verdade. A gente não se ouve, não silencia para se perceber, para perceber quais são as ideias que estão ali rondando a sua cabeça. Por que você age desse jeito? Por que você se movimenta daquele jeito? Por que aquilo ali está sendo uma verdade para você? Então, assim, se você tem dificuldades financeiras, com certeza absoluta, eu boto minha mão no fogo, você tem crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Não adianta você trabalhar igual doido, não adianta você economizar, porque você vai achar um jeito de gastar, de que aquilo saia pelo ralo, do mesmo jeito que entrou, tá? E a gente mesmo consciente ressignifica. Ressignifica sim, Andréia. Não precisa de muita coisa. O fato de você tornar algo consciente, de você trazer isso para a consciência,
é um passo gigantesco. Eu já percebi muitas crenças que eu consegui ressignificar pelo simples fato de tornar ela consciente de sair do automatismo. Então, esse comportamento mecanizado que nós temos, eu falo nós, gente, porque eu me incluo, claro, estou aprendendo, estou me desenvolvendo, mas essa coisa de fazer tudo no mecânico, no automático, de simplesmente sobreviver. E aí, quando você tem uma oportunidade de ouvir as suas emoções, seus sentimentos, o que você faz? Vai para a internet, vai assistir um filme, vai fazer qualquer coisa que te distraia de você mesmo. Não é assim que a maioria das pessoas está agindo? Fugindo de si. Por que a gente teve tanto problema na pandemia? Por que aumentou tanto o feminicídio? Por que aumentou a compulsão? Por que aumentou os índices de ansiedade? Porque a gente tem dificuldade de lidar consigo mesmo. A pessoa está ali, senta, tem 5 minutos livre para ficar consigo mesmo. O que ela faz? Ela liga a televisão, ela liga o rádio, ela vai para a internet. Porque conviver consigo mesmo é difícil. E por que é difícil? Porque tá rolando ali, ó, uma vibração negativa de que eu não posso, eu não consigo, não sou capaz, porque eu não sou bom o suficiente. E assim a tendência é a pessoa fugir, ó. Ela pica a mula, ela vai buscar outras coisas para fazer, para que ela não olhe para si mesma. Então, se você se identifica com essa realidade, a única forma de você utilizar a lei da atração a seu favor é ressignificando isso. É parando para se ouvir. Opa, peraí. Deixa eu me perceber. Por que eu tô com essa angústia? Da onde vem essa ansiedade? Esse meu jeito de fazer as coisas assim? Por que eu ajo impulsivamente? Por que isso aqui acontece desse jeito há tanto tempo? Porque nós estamos repetindo um padrão comportamental baseado em crenças. E aí, quando ele não é identificado, eu continuo ali no piloto automático, repetindo, repetindo, repetindo. Quando você torna consciente e você quer fazer diferente, pronto. O que aconteceu? Uma das coisas que eu percebi que estava no automático e que eu justificava com crenças, a minha alimentação. Eu sempre justifiquei e vivia automaticamente, comendo, porque eu aprendi que se a comida está na mesa é para comer. Não tem por que não comer, né? E que felicidade está aliado à comida e várias outras crenças. E que quando a gente está triste, a gente come, porque a comida traz preenchimento. E eu sempre fiz isso no automático. Aí, quando eu comecei a me preocupar com o meu peso, quando eu comecei a me preocupar com a minha saúde em relação à alimentação, eu fui procurar nutricionista, eu fui fazer atividade física, eu fiz um monte de coisa. Adivinha se dava resultado? Dava ali no momento, mas depois voltava tudo de novo. Por quê? Porque eu estava habituada a um sistema. Aí quando eu não comia, quando eu não satisfazia o meu sistema, eu ficava ruim, então era melhor eu comer. Quando eu tomei consciência disso e comecei a ressignificar esse comportamento, esse hábito, essas crenças da necessidade da comida, de que a comida é um preenchimento, que é uma forma de satisfação, com muita ajuda também, porque a gente sempre encontra pessoas iluminadas no caminho da gente, igual a Simone, que está aqui assistindo, para ajudar a gente a entender, olha, você está repetindo uma ideia que não faz sentido, você precisa ressignificar esse padrão. Aí eu comecei a tomar consciência. Quando eu vou comer alguma coisa, eu penso, por que eu estou querendo comer isso? Ontem à noite eu fiz isso. Eu fui buscar um chocolate para o meu marido. A hora que eu olhei para o chocolate, me deu aquele impulso de comer, de colocar na boca. Aí, quando eu fui comer, eu pensei comigo, por quê? Por que eu preciso fazer? Ah, porque eu sempre como, então por que eu não vou comer? Tá ali na minha frente, vou comer. Aí, eu percebi que eu tive a necessidade, que me deu aquela vontade, aquele anseio de comer, porque é gostoso, porque é doce, barari, barará. Quando eu tomei consciência, eu conversei comigo mesmo, eu preciso disso? Isso é saudável? Eu não comia anteriormente, eu já não me satisfiz em outro momento, preciso disso agora? Eu tinha até escovado os dentes. Preciso disso agora? Não, não preciso. E eu assumi a responsabilidade daquele sentimento. Levei o doce lá para o meu marido, o chocolate, e decidi que eu não precisava. E aí, quando vem o anseio, quando vem o conflito, a gente acolhe, que tá tudo bem. Aí eu pensei comigo, quantas oportunidades eu tenho de comer doce? Eu preciso comer agora, depois que eu já escovei os dentes, depois que eu já comi a minha cota de doce de hoje? Não, eu não preciso. Isso é consciência. Isso é tomar consciência e saber o que você quer. Agora, se você tem uma compulsão, seja ela por qual for, mas você não coloca consciência, você pode tomar todos os remédios do mundo. Uma hora isso vai estourar.
Porque a panela de pressão, ela tá ali, né? Fervilhando. E aí tá colocando a pressão para fora, mas chega um momento que não aguenta. E aí a gente precisa olhar para isso, porque senão tudo vai aumentando. Então, gente, observar os sentimentos, observar os comportamentos, tornar-se terapeuta de si mesmo. Quem quer entender isso em profundidade, no meu livro, o último capítulo, Você, seu próprio terapeuta. Eu explico detalhadamente como fazer esse processo de ser o seu terapeuta, de saber como se monitorar durante o seu dia, como você fazer esse processo de ressignificação, tá? Vontade dá e passa, isso mesmo, Andréia, porque a vontade, na verdade, ela está sendo alimentada por um desejo, que vontade é virtude. O desejo, ele faz parte da crença, e aquela crença, enquanto ela não é ressignificada, ela quer ser ouvida, ela quer falar mais alto, né? Então, quando a gente acolhe, ressignifica ela, dá esse espaço de tempo para si mesmo, vai passar. Passou, né? Ressignifique as suas crenças e equilibre a sua vibração. Então, olha só, quando você vibra escassez, quando você vibra dor, quando você vibra dificuldade, quando você vibra medo, o que vai acontecer? Lei de causa e efeito, gente, é inevitável. Não tem como você plantar um pé de laranja e achar que você vai colher morango. Não dá. Na vida também é assim. Se a gente não reconhece as nossas vibrações, se a gente não se antena para aquilo que a gente está emitindo, nós vamos continuar recebendo de volta aquela ideia, aquela consequência e achando que o problema é a vida, achando que as coisas estão acontecendo fora e que elas simplesmente estão vindo até você, mas como que elas vão chegar se elas não têm um campo aberto para que isso aconteça, né? Então a gente está deixando esse campo aberto. Por isso que essa ressignificação, esse equilíbrio da vibração é importante, porque assim, ó, quando você vibra, quando você tem pensamentos de medo, acontece todo um processo neuroquímico no seu organismo, uma descarga emocional, energética, vibracional que sai do seu corpo e deixa essa vibração ativa. O que vai acontecer? Você vai sintonizar no Wi-Fi quântico com coisas que correspondam àquilo. Então, se você tem medo, você vai ver notícias, você vai passar por situações que te deixem com medo, você vai estar sintonizado naquela frequência, aquilo vai se tornar real. Eu me recordo de uma pessoa que fazia terapia comigo um tempão atrás já, e ela tinha um medo muito grande, mas ela não queria tratar aquele medo. Ela ia tratar outras coisas, mas volta e meia ela comentava daquilo, e eu falava para ela, olha, dá atenção para esse medo, cuidado com isso. Gente, depois ela chegou a falar para mim assim, olha, a impressão que eu tenho é que eu tive uma premonição, porque exatamente aquilo que eu tinha medo aconteceu. E não é premonição, a premonição é diferente, é cocriação da realidade. Ela tornou real, porque ela abriu tanto o campo de vibração dela que ela atraiu aquela exatamente daquele jeito que ela pensava que ia acontecer. E foi exatamente o que aconteceu, né? Que envolveu momentos de dor, momentos de preocupação, de medo de morrer. Foi o que aconteceu com ela. E com toda a família, que era justamente o que ela tinha medo. Então, nós conseguimos cocriar o que é negativo. Por que a gente não faz isso com o positivo? Repetindo, né? Ao menos um terapeuta por família. Seria bom, né, Andréia? Terapia é vida, gente. É um ato de inteligência. Então, quando nós ressignificamos as nossas crenças, a gente muda a vibração. Por que a vibração não muda? Simplesmente quando eu penso em algo. Que é uma das coisas que falam muito na lei de vibração e de cocriação, que é você ter pensamento positivo, que é você visualizar, fazer visualizações terapêuticas, tudo isso cocria. Infelizmente não, sabe por quê? Porque essa ideia corresponde a 5%. Eu sei que, por exemplo, o conteúdo do meu livro pode ajudar muita gente, que se chegar a mais pessoas, pode fazer uma grande diferença na vida de muitos. Eu sei. Voltou? Eu sei, mas ao mesmo tempo eu não sinto. O que adianta? A vibração é contrária. Ah, ninguém vai gostar, vão criticar, imagina que vai se tornar conhecido. Então toda essa ideia, não, eu não sou boa o suficiente para que isso aconteça comigo, eu não mereço isso. Todas essas crenças, elas estão ali escondidinhas, eu não penso nisso. Não é uma coisa que é racional.
torna-se racional quando a gente começa a identificar e aí você escolhe ressignificar. Então a sua vibração ela começa a ser correspondente a isso. Por isso que é importante mudar a vibração, mudar o que se sente, mudar a sua verdade sobre alguma coisa. E para que a gente mude a verdade, tem um ponto muito importante. Anota isso, grava aí na memória. Buscar coisas que façam sentido, analisar. Porque olha, gente, quanta falácia, quanta coisa nós falamos diariamente que não são verdades. Eu fiz até uma série de vídeos sobre isso lá no YouTube, falando um pouquinho sobre o quanto nós acreditamos em coisas que não são reais. E a gente repete isso constantemente. Então, quando a gente começa a analisar, precisa fazer sentido. Por que que eu acredito nisso? Por que que eu acredito que eu não sou capaz, que isso não vai acontecer para mim, que eu não posso cocriar essa realidade? Onde eu aprendi? Por que que eu preciso manter essa ideia? Essa crença que eu recebi lá na escola, quando eu sofri bullying, que a gente nem sabia que era bullying, né? De que você não vai dar conta, de que você é burro, que isso, aquilo. Por que que você precisa sustentar essa ideia? E aí, quando você faz uma ponte com a conexão de quem você é de verdade, com os seus valores espirituais, com a sua capacidade vinda do Criador de tudo que é, daquele que te fez, você fala, caramba, não faz sentido eu manter essa crença. Por exemplo, nós trazemos uma crença histórica de que a vida é difícil. A vida foi difícil para muitas pessoas. Nós passamos por um processo evolutivo, natural, faz parte da condição humana. E por muitos anos, por muitos séculos, nós enfrentamos guerra, dor, dificuldade, morte, fome. Mas hoje nós estamos entrando, pelo menos grande parte de nós já tem essa condição, só que não acessa. Essa condição de perceber a vida de uma forma diferente. Não é a vida que é difícil, é como nós lidamos com a vida que faz com que ela se torne difícil. Veja se todas as dificuldades, todas as desgraças, todas as dores que aconteceram na humanidade desde que o ser humano está aqui na Terra, não foram criadas pelo egoísmo, pelas crenças limitantes e pela ideia ou pela falta de consciência de que nós somos seres espirituais. Todas elas foram originadas por isso, pelo ego, pela falta de consciência de si mesmo, pela falta de empatia, pela falta de reconhecer o outro como irmão e humanidade. Tudo isso é resultado, né, das dores que nós sofremos. Então, quando a gente sair desse patamar e começar a reconhecer a nossa capacidade de cocriar uma nova realidade, tudo isso vai mudar. Esses implantes nos distraem e não conseguimos ver os nossos pontos fortes. Os implantes, você está se relacionando a crenças, né? Exatamente. Por que distrai? Porque a gente fica ali dentro daquela ideia, sofrendo ou tentando ressignificar. Pensa você apresentando um trabalho lá na escola, na faculdade. 90% do tempo você estava lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra a insegurança, contra o não vai dar certo. Isso te distraía do quê? Da sua capacidade de encontrar ou de movimentar, porque não é nem o fato de criar, nós já temos essa capacidade intrínseca dentro de nós, de ir lá e fazer o que tinha que ser feito, simplesmente confiando e se desenvolvendo. Então distrai muito, as nossas crenças, elas tiram o foco do que nós somos capazes de fazer. E a única forma da gente ressignificar essas crenças é se percebendo, se ouvindo, se sentindo, analisando, né, o que está reverberando na minha vida, o que está vindo como resultado para mim, né? Então, equilibre a vibração e transforme a sua realidade. Então, foram os 3 passos aqui, eu estou olhando o material do curso para compartilhar com vocês. Observe seus sentimentos e conheça as suas crenças, tá? Para se analisar, para perceber como você está se movimentando diante da vida, no que você acredita. Se você está esperando que algo aconteça para você se afirmar, você está esperando que venha de fora para você se reconhecer, vai demorar. Ressignifique as suas crenças e equilibre a vibração. Então, quando você identifica, traz para a consciência, isso, gente, vai levar um tempo, tá? Não é de uma hora para outra, não. Mas acontece. E quando você coloca a luz, nossa, tudo vai se iluminando automaticamente. E você vai entrando num ciclo virtuoso de se ressignificar, de se olhar, de querer melhorar, sabe? Então, a vibração vai mudar. Aí, de repente, você fala, caramba, mas isso veio para mim, não foi sorte, não foi, sei lá, o acaso, foi porque eu conquistei.
Foi porque a minha vibração permitiu que isso acontecesse, né? E aí a coisa se torna real. Equilibre a sua vibração e transforme a sua realidade. Simples assim. Não é simplista, gente. É simples. Sabe por que é simples? Porque é a nossa natureza. A nossa natureza é a felicidade. A nossa natureza é a abundância. A nossa natureza é o bem-estar. Qualquer coisa que seja contrária a isso é crença limitante. Nós não nascemos para sofrer. Isso é uma crença. Se a hora que eu te falei isso, você falou assim, não, mas como assim? Nós não nascemos para viver dificuldade e dor. Se isso soa estranho para você, é porque você carrega a crença de que você precisa sofrer, de que a vida é dura, que a vida é difícil. Isso é real, realmente precisa ser assim, né? Então, e aí, para a gente entrando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho essa ideia de autopercepção, se faça essa pergunta, anote isso para que você se lembre de vez em quando. O que você acredita sobre a vida? Você já parou para pensar sobre isso ou você está no automático, simplesmente sobrevivendo? A pandemia vem, as consequências vêm e eu entro porque todo mundo fala que é difícil, que é duro, que é não sei o quê, e eu tô simplesmente ali meio que Maria vai com as outras. Então, o que você acredita sobre a vida? A vida é difícil? A vida é dura? A vida é complicada? Nós nascemos para sofrer? Se você carrega essas crenças, se a hora que eu falo isso você sente alguma identificação, é porque isso é uma verdade para você. Agora reflita, isso faz sentido de verdade? Precisa ser assim? A sua experiência com a pandemia, por exemplo, foi baseada em quê? Em como você identificou ou como pode ser de verdade? Porque eu vou falar aqui da minha experiência, tá? Sem nenhuma falsa modéstia. Eu sei que foi duro, que foi difícil, que muitas pessoas sofreram, que muitas pessoas perderam pessoas que amam, mas para mim o saldo da pandemia é super positivo. E não tô falando para mim como pessoa, do nível, de uma forma egoísta, porque para mim, sinceramente, não mudou muita coisa. Tô falando no meu olhar de uma forma ampliada, muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Então, assim, poderia ter sido muito pior. Se a gente não desperta para algumas coisas, para alguns valores da vida, de outra forma, tem que ser com um cutucãozinho. Precisa ser, às vezes, através da dor. Então, o nosso nível de consciência aumentou muito na pandemia, assim como outros benefícios que nós tivemos. Eu consegui criar alguns caminhos, olhar mais para dentro, valorizar algumas coisas que sem a pandemia eu não teria feito. Não estou dizendo que não houve dor e que aquelas pessoas que passaram pela dor, pela dificuldade, foram injustiçadas com isso. Não é isso, mas é o nosso olhar sobre a vida que faz com que tudo seja diferente. Então, gente, a vida é difícil ou nós fazemos da vida algo difícil? O que vocês acham? Me conta aí nos comentários, se você se identificou com essa ideia de que a vida é difícil. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante de uma prima, contando que a irmãzinha dela era tão boazinha, tão querida, que a mãe dela dizia que ela tinha a sensação que a menina ia morrer cedo, porque como que pode, né, como que podia ter uma criança tão querida, tão amorosa, que aquilo era estranho. E aí aquela fala dela me levou à reflexão. Falei, gente, olha só como é a nossa ideia de merecimento em relação aos nossos filhos. É como se a gente sentisse que não merecesse, né? Aquela coisa de que quem chora muito hoje, amanhã, quem ri muito hoje, amanhã vai chorar. Outra crença que nós temos, a ideia de que as coisas precisam ser duras. Se elas não forem, tá errado. Se não for penoso, se não for difícil, e a gente fala isso de boca cheia, né? Quando você vai falar sobre alguma coisa na sua vida, e aí, como é que foi, como é que tá? É muito raro alguém se permitir falar, não, foi legal, foi fácil, foi leve. Não, a gente tem que colocar o peso, a dificuldade. Então, como a Simone está falando, nós que complicamos demais a vida. Isso é verdade, isso é cocriação, é vibração. Simples assim. Então, é interessante, a gente consegue entender como fazer a lei de vibração e atração funcionar quando nós observamos o que nós estamos fazendo com a nossa vida agora. Tudo o que está acontecendo com a humanidade é uma vibração coletiva. A gente acha que não, que nós somos vítima, que as coisas acontecem
que tudo se transforma aí fora, que o que nós atraímos, seja de tempestade, de vírus, de dificuldades, de guerra, acontece externamente. Não é, gente. É cocriação. É cocriação coletiva. Então, quando você muda a sua vibração, você está contribuindo para a vibração do planeta. Você está contribuindo para diminuir a guerra, você está contribuindo para diminuir as doenças, porque você está vibrando diferente. E é a somatória das vibrações negativas que faz com que tudo isso esteja acontecendo conosco hoje. Porque nós somos um corpo gigantesco, né? Nós fazemos parte do mesmo organismo. Assim como as células do nosso corpo fazem parte do nosso organismo micro, do microcosmos, do nosso universo interior, nós fazemos parte do macrocosmos. Então, nós somos células de um mesmo organismo. Aquilo que a gente vibra alimenta o todo. E, como consequência, nós atraímos para nós vibrações correspondentes. Então, essa é uma identificação muito importante. Segundo ponto, depois que você percebe o que você acredita sobre a vida, começa a se analisar, anota o que você acredita sobre si mesmo. Isso é muito importante. Você acredita que você é menos do que os outros? Você acredita que você é mais do que os outros? Porque também tem a superestima, tá? Você acredita que você não consegue? Que você não dá conta? Que precisa ser trabalhoso? Que você precisa lutar muito para que as coisas aconteçam na sua vida? Você acredita que você não merece? Que as coisas não vão chegar até você com facilidade, porque não é do seu merecimento, porque você nasceu para sofrer? Escolher leveza e felicidade para a vida, a Edna está falando, é uma escolha. E a partir do momento que você escolhe e começa a identificar o que você está gerando que é contrário disso, e começa a modificar, trazer isso para a consciência e modificar os padrões de comportamento, tudo como consequência vai mudando. Você muda a vibração, automaticamente você muda a atração. Então, o que você pensa sobre você mesmo? Quais os sentimentos que você carrega? E olha, chamada de atenção para uma coisa. Nem sempre as crenças que a gente tem a próprio respeito são visíveis, pelo contrário, são difíceis de perceber. Às vezes você não percebe que você não se sente merecedor. Começa a analisar se você está sempre na escassez, na mediocridade, na dificuldade das coisas, sempre atraindo relações que são abusivas, que você precisa entregar mais do que você recebe, que você precisa se doar mais, que você precisa fazer muito para receber pouco. Isso é indício de crença limitante, de sentimento de baixa estima, de desvalorização, de indignidade. Indignidade é quando você não se sente digno de ter uma vida abundante. Quando você não se reconhece merecedor de ter tudo que Jesus prometeu. Vida em abundância. Então, se você está em algum nível, maior ou menor, dentro dessa realidade, é porque você carrega crenças limitantes sobre a sua dignidade, sobre aquilo que você merece na sua vida, tá? Vamos para o próximo? Faz sentido, gente? Identificaram alguma coisa dentro dessa percepção das crenças de si mesmo, sobre si mesmo? E aí nós continuamos. O que o dinheiro representa na sua vida? Vamos falar agora muito de lei da atração, de cocriação, a gente relaciona a finanças, né? Então, o dinheiro, que crenças você carrega sobre o dinheiro? Dinheiro é sujo? Dinheiro é a raiz de todo o mal? É extremamente necessário, mas é difícil de conseguir? Como você trata o dinheiro? Eu lembro uma vez quando eu fiz esse curso e quando eu comecei a prestar atenção nas minhas crenças sobre dinheiro, eu lembrei da minha avó, a minha avó materna. Quando ela queria dar algum dinheiro pra gente, parecia que ela tava passando droga pra nós. Ela vinha escondidinha e falou assim, tá, um dinheirinho pra você, guarde. Como se fosse a coisa mais suja e errada do mundo, gente. E isso não acontece muitas vezes. A gente não fala que o dinheiro é sujo. A gente não paga conta sofrendo, com dor, com dificuldade. Então, nós estamos lidando com uma energia. O dinheiro não é positivo nem negativo, não é bom nem mal, ele é uma energia. E dependendo de como nós utilizamos o dinheiro, é que a gente vai fazer valer aquilo que está vibrando dentro de nós. Se você tem falta de dinheiro, presta atenção. Se o dinheiro foge de você, por que que isso está acontecendo?
porque com certeza você não tem uma boa relação interna com ele. Porque eu me lembro, na minha infância, quando falavam que, ficou rico, deve ter passado a perna em alguém. Quando a pessoa era meio snob, meio superior, né? Porque é rico. Então, automaticamente, eu não quero ser rico. Olha que coisa boba, mas eu me lembro também de uma outra situação que eu assistia, não sei quem assistia aqui, Carrossel, naquela época que era aquele primeiro, né, da Maria Joaquina e do Cirilo. Gente, aquele menino morria de amores pela menina, ele era todo carinhoso, era todo dengoso, humilde, e ela era o quê? Snob, metida e rica. Quando eu assistia aquilo, eu pensava comigo, não era racional, mas eu tinha um sentimento de rejeição com a Maria Joaquina. Eu pensava, eu não quero ser como ela. Automaticamente eu não quero ser o quê? Rica. Então, eu afasto o dinheiro da minha vida porque eu não quero ser igual a Maria Joaquina, porque se eu tiver dinheiro eu vou ficar snob, eu vou ficar metida, eu vou ficar arrogante. Pensa, que coisa mais boba que eu nunca imaginaria na minha vida que ia resultar agora em afastamento de dinheiro. Mas são essas pequenas crenças, são essas verdades que a gente recebe quando criança, sabe? Quando você vê ali a dificuldade dos seus pais em relação ao dinheiro e você se sente impotente e você cria raiva daquilo, porque se não tivesse o dinheiro, se não tivesse conta para pagar, seu pai não estava trabalhando tanto, sua mãe não estava sofrendo, são coisas que a gente vai absorvendo, passando a ter a ideia de que o dinheiro é raiz de todo o mal que acontece. Porque se não fosse pelo dinheiro, não teriam políticos corruptos, não teria tanta morte, tanta dor. As maiores guerras que teve foi por poder, por dinheiro, na verdade tudo, né? Então o que nós estamos relacionando o dinheiro? A dor, a dificuldade, a conflito, a medo, né? Tem gente, olha só, olha uma analogia interessante. Imagina você andando lá no centro de São Paulo, num horário super perigoso, com uma mochila nas costas, com R$10. Você ficaria com medo? Você teria um nível de medo, né? Um nível ali considerável. Agora imagina a mesma cena, você andando lá na Avenida Paulista, no momento assim, onde tem bastante perigo, e você estivesse andando com R$1 milhão na mochila. Qual seria o seu nível de medo? Seria diferente, não seria? Conta aí pra mim. Seria ou não? Andar com R$10 e com R$1 milhão faz diferença na hora do medo? Por que faz diferença, gente? Porque a crença que nós temos é que quanto mais a gente tem, mais a gente corre riscos, mais a gente pode passar por dificuldades, mais o medo aumenta. Então, automaticamente, a gente quer se afastar de ter, porque é perigoso. A pessoa que tem dinheiro, ela é assaltada, a pessoa que tem dinheiro, ela passa por dificuldades, ela passa por situações que não são legais. É assim ou não é? Alguém se identifica com isso? Deixa eu ler aqui o que a Simone disse. Eu sempre falo que quero construir as coisas igual aos meus pais. Tipo, eles passaram por muitas dificuldades. Isso também é uma crença? É uma crença, e é uma crença ultra limitante. Você pode honrar todo o trabalho dos seus pais, tudo que você aprendeu sobre eles, aprendeu observando eles, mas você pode fazer diferente. Você pode, inclusive, numa forma de honra, não repetir o sofrimento que eles tiveram. Por que precisa sofrer para ter dinheiro? Se com o celular na bolsa, na Paulista, eu me cago de medo, imagina com R$1 milhão. Então, o medo é relativo. É melhor a gente não ter, né? Porque a gente relaciona a falta de dinheiro à segurança. E, na verdade, o dinheiro, ele traz liberdade, né? Liberdade para que a gente possa fazer escolhas. Se a gente tem um problema e esse problema é resolvido com dinheiro, o problema acabou, né? Agora, como nós vemos, a realidade não é assim. Deixa eu ver aqui se eu perdi algum comentário. Acho que não. Então, o dinheiro é muito necessário, mas é difícil de conseguir. Gente, olha o quanto de dinheiro tem no mundo. Olha quanta possibilidade existe de atrair dinheiro para a nossa vida. Quando a gente descobre as capacidades que a gente tem, perceba, as pessoas que mais têm dinheiro, as pessoas milionárias, não são pessoas que têm uma profissão estabelecida no sentido de terem ali lutado, ter muito diploma, ter isso e aquilo. Elas simplesmente acreditaram na capacidade delas.
Então, se você percebeu e você tem crenças relacionadas ao dinheiro, vai estudar um pouquinho. Primeiro, se perceba, e segundo, olha, tem livros maravilhosos, quem não tem tempo de ler, tem audiolivro no YouTube gratuito, né? Tem o Segredo das Mentes Milionárias, Eu Posso Fazer Você Enriquecer. Tem os vídeos do Bob Proctor, que eu amo de paixão, que me fizeram, assim, dar uma guinada na minha vida. Então, tem muitas coisas sobre o dinheiro que limitam a gente, né? Dificuldades que os nossos pais passaram. Eu percebi por muito tempo que, como a minha mãe não teve algumas coisas que ela almejava ter na vida dela, eu não me sentia merecedora de ter. Como que eu posso ter se minha mãe não teve? Hoje eu já ressignifico, eu posso ter e proporcionar isso para ela também. É uma visão diferente de ver. Não significa que eu vou ignorar o sofrimento, tudo que ela fez, tudo que ela trabalhou, mas eu vou tanto validar isso que vou fazer valer a pena. E vou construir uma realidade diferente para mim e para ela e para os meus ancestrais, para as pessoas que vierem como consequência da minha vida também. Faz sentido isso, gente? Estão se encontrando? Estão percebendo crenças limitantes aí? A gente já deu 1 hora de live, eu tenho mais algumas coisinhas para passar para vocês. Se estiverem gostando, me fala, senão eu dou uma enxugada aqui e a gente já encerra, tá? Então, me contem aí. Tô vendo que tem 11 pessoas assistindo, que legal. Tá fazendo sentido? Vocês estão se vendo em alguma coisa? Me deem um oi, por favor. Acenem para mim. Trabalho, que é a nossa fonte de relação direta com o dinheiro e também com o desenvolvimento das nossas capacidades. Gente, trabalho precisava de uma live só para isso, porque o trenzinho para ter trazido crença limitante na nossa vida é sobre o trabalho. O trabalho é o quê? Trabalho, né? O próprio sentido etimológico, qual que é a crença? Posso continuar? Que bom! Qual que é a crença? Aliás, qual que é a etimologia da palavra trabalho? Vocês sabem? Trabalho vem da palavra tripalium, que era um objeto de tortura na época da escravidão, acho que lá na época medieval ainda. Então, a gente tem essa relação com o trabalho relacionada a dor, a dificuldade, a sofrimento. Posso continuar? Posso continuar. Então, vamos lá. Que bom que vocês estão gostando. Espero que abra muitos insights aí para vocês. E no final tem um convite. Fiquem aqui comigo, tá? Então, trabalho, o que significa? Quando você pensa em trabalho, cansaço, dor, obrigação, necessidade. E foi assim por muito tempo, não foi? Às vezes o meu filho, olha como é interessante a autopercepção. Gente, é nas pequenas coisas, de verdade, não precisa muito. Um dia meu filho mais novo falou assim, ai mãe, fica em casa. Aí eu falei, filho, eu não posso, a mãe tem que trabalhar. E eu percebi que eu coloquei, a hora que eu falei isso, eu falei, gente, que peso que eu tô colocando no trabalho. Olha o que eu tô transmitindo pro meu filho. A obrigação de ter que ir trabalhar em troca do quê? De ficar com ele. E eu coloquei aquilo como um sofrimento. O que ele absorveu naquele momento? Nossa, é difícil para minha mãe trabalhar. É doloroso para minha mãe trabalhar. O trabalho é ruim porque o trabalho me afasta da minha mãe, né? E aí depois eu busquei ressignificar isso. Que essa é a fase mais importante. Você identifica, depois você ressignifica. Eu fui lá e falei para ele, talvez não naquele momento, não me lembre, mas na segunda oportunidade. Filho, a mamãe escolheu ir trabalhar hoje, tá? Eu quero trabalhar porque eu preciso atender algumas pessoas, ajudar algumas pessoas. E depois eu vou ter tempo livre pra gente brincar, pra gente fazer isso, pra gente fazer aquilo. Inclusive eu vou ter dinheiro pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu posso não ter falado tudo isso pra ele, mas eu tentei passar essa mensagem. E é essa mensagem que eu passo hoje, todo dia, e que eu falo pra mim quando eu percebo que eu estou vibrando nesse sentimento de que o trabalho cansa, de que o trabalho gera dor, que o trabalho é uma obrigação. Quando que o trabalho é uma obrigação? Não é somente quando você não faz o que não gosta, porque, gente, sinceramente, é difícil a gente ter aquele trabalho apaixonante, onde você acorde assim, queira ir trabalhar. Mas o que nós podemos fazer? Ressignificar os propósitos, os paraquês. O trabalho, ele é uma ponte, ele nos traz muitas possibilidades. Primeiro, ele é a nossa melhor ferramenta de desenvolvimento, de cocriação, onde a gente coloca as nossas habilidades em prática, né? Segundo, ele é uma ponte.
É uma ponte que nos leva à realização de muitos objetivos, de muitas metas. Agora, se você tá... Olha que interessante essa relação também. Se você vive trabalhando porque você tem que pagar contas, porque você tem que sobreviver, porque a vida é difícil, olha o ciclo vicioso que você tá. Então, eu trabalho porque eu tenho que pagar contas, porque a vida é difícil, porque as coisas são pesadas, e aí você volta para o trabalho colocando um peso gigantesco sobre ele. Onde isso vai dar? Perceba que 90% do tempo você está vibrando essa realidade. Você quer que seja diferente? Você quer que o trabalho te traga alguma realização? Não vai acontecer. Pelo contrário, você está numa retroalimentação negativa em relação àquilo que você está vivendo, e o que você vai ter? Mais do mesmo. Isso é uma consequência inevitável, porque é lei de vibração, lei de atração. Então, mudar a nossa relação com o trabalho é muito importante. As crenças que a gente tem com o trabalho. O trabalho não precisa ser difícil. Ele vai ser difícil se você colocar nele esse peso. Se você continuar alimentando as crenças de que a vida é dura, de que é realmente trabalhoso, né? Tirar essa vinculação do trabalho com a dor e olhar para o trabalho com gratidão, como um reconhecimento de uma ponte, né? Onde você vai dar o seu melhor. E se muitas vezes é desgastante, porque você não trabalha exatamente com aquilo que você gostaria, que você sente que você tem habilidade, perceber essa ponte que ele faz com aquilo que você pode ser e com o caminho que ele te traz para as suas realizações. Porque a ociosidade, gente, tudo no universo ou está morrendo ou está se transformando. Então, às vezes a gente está até trabalhando, mas está morrendo ali no trabalho, né? E a transformação, ela pode acontecer. Às vezes eu brinco, né? Seria melhor se não tivesse o trabalho? Aquilo que você reclama, você gostaria de estar sem? Como seria se você não tivesse? Ou se você, claro, você quer melhorar, é digno, entra dentro daquele sentimento, né, a que eu falei anteriormente, da dignidade. Então, é digno que a gente melhore a nossa qualidade de vida, o nosso trabalho, que a gente trabalhe menos, que a gente ganhe mais. Tudo isso é digno. Só que se a gente buscar essa dignidade, ou querer racionalmente essa dignidade, vibrando negatividade, vibrando contrariedade, não vai dar certo. Então, se você ainda olha para o trabalho como uma necessidade e uma obrigação, comece a ressignificar. E comece a ver ele como ponte para você fazer aquilo que te agrada, aquilo que te faz feliz, tá bom? Outro ponto, outra área da nossa vida, relacionamento. Ai, ai, ai. O calcanhar de Aquiles de muita gente por aí. O que o relacionamento representa na sua vida? É uma necessidade? Você precisa ter um companheiro, um parceiro, uma parceira? Você está sendo leal aos seus pais sem perceber? Está atraindo para a sua vida um pai? Porque muitas vezes a gente não encontra um parceiro, um amante, a gente encontra um pai, né? Ou um filho, porque a gente quer ser mãe do marido, do namorado. Então, tudo isso está ali expressando crenças limitantes, necessidades. Se a relação dos seus pais não foi boa e você assistiu isso, e você aprendeu que relacionamento é uma coisa complicada, que na relação você tem que se doar muito, que você precisa ser submisso dentro da relação e você está vivendo isso no automatismo, você vai replicar essa realidade na sua vida. Isso vai se tornar real. Então, reconhecer isso, ter esse nível de autoconhecimento, de perceber. Por que você precisa de um relacionamento? Porque você precisa de alguém que te ame? Se você precisa de alguém que te ame, significa que você não está se amando o suficiente. Primeira coisa. Se você precisa de alguém que te valide, alguém que te dê carinho, que te dê atenção, você não está fazendo isso por você. Você está terceirizando essa necessidade que você tem, tá? Então, muitas vezes, por baixa estima, por não reconhecer o seu valor, por também falta de dignidade, você busca uma relação para que fora você preencha aquilo que está faltando dentro. Mas perceba mais uma vez uma incongruência aí. Racionalmente, você busca uma coisa, 5%. Vibracionalmente, você acredita que os relacionamentos são um desastre. As mulheres, principalmente, que a relação é para sofrer. Os homens, que no relacionamento é para ser aquela coisa penosa, que não dá vontade de voltar para casa no final do dia.
Então, nós carregamos muitas crenças, mas racionalmente, o que eu quero? Uma relação de conto de fadas. Só que vibracionalmente, o que eu estou atraindo para mim? Sofrimento, dificuldade, conflito, dor, falta de empatia na minha relação, falta de compreender o outro, de permitir também que o outro me compreenda, me doar demais porque eu quero ser a boazinha, porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero dele o amor que eu não recebi dos meus pais. E aí o que acontece? Um monte de problema inverso que sai totalmente do rumo daquilo que era o objetivo inicial, o objetivo racional. Então, se a gente quer co-criar uma relação saudável, mantendo uma vibração doente, não funciona. O que vai funcionar? Vai ter mais do mesmo. Se você está nesse ciclo vicioso, atraindo relações tóxicas para sua vida, dentro de uma dependência, está na hora de olhar mais para si, de buscar identificar as suas crenças sobre relação e sobre si mesmo. Isso aí faz uma junção muito grande com a autopercepção. Por quê? Porque a primeira pessoa com quem você se relaciona é com você. Então, se você não tem uma boa relação com você, meu bem, esquece, você não vai ter uma relação legal com ninguém. Você pode até ter se forçando, se menosprezando. Aí parece que tá legal porque tá te preenchendo. Esses dias uma pessoa me falou uma coisa interessante. Mas eu fico feliz em ajudar, eu fico feliz, eu me sinto bem em fazer pelo outro, no caso o parceiro da pessoa, né? Aí eu perguntei para ele, mas você já pensou por que você fica tão feliz assim em ajudar? Você já parou para se analisar por que você tem essa necessidade de ter essa satisfação de ajudar o outro? Isso acontece porque a pessoa está tendo um ganho secundário. Ela está se preenchendo através daquilo que ela faz para o outro. Ela está se sentindo boa, ela está se sentindo importante, ela está se sentindo alguém especial. E o outro, ele pode se aproveitar disso ou pode não estar nem aí. Não é a questão fazer por alguém, não é a questão se doar, mas o porquê. O que está me movimentando? Ajudar o outro no sentido de eu dividir com alguém aquilo que eu estou já desenvolvendo dentro de mim, beleza. Isso é ceder, isso é renúncia, isso é um convívio saudável. Mas agora, quando eu me anulo na minha vida, quando eu crio consequências negativas para mim, para fazer pelo outro, significa que eu estou indigna de viver uma relação equilibrada, porque relacionamento é igual negócio. Eu tenho um curso sobre isso, inclusive, quem quiser aprofundar, é um material muito legal, muito lindo, que é um curso sobre relacionamentos, a arte dos relacionamentos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do curso, me pede depois o link, tem algumas aulas gratuitas que você pode assistir ali, e ali tem formas práticas de como se relacionar de uma forma saudável, primeiro consigo mesmo, depois com outra pessoa, porque não existe forma de fazer se não for assim, tá? Então, o reconhecimento desses padrões emocionais ali, que estão refletindo como crenças limitantes, sentimento de rejeição, de abandono, e olha, gente, são poucas coisas, como eu já disse anteriormente. Às vezes, um exemplo meu, né? Eu carreguei por muito tempo a ideia de que minha mãe não me amava. Muito tempo. E isso não era nem consciente, era um sentimento que eu tinha. Até o ponto de eu descobrir que a forma da minha mãe me amar era totalmente diferente daquilo que eu esperava, que o comportamento dela era de um jeito, né? Mas tudo aquilo que ela fazia era por amor. Só que eu não queria que ela fizesse do jeito X, eu queria que ela fizesse do jeito Y. Mas em nenhum momento eu não fui amada. Pelo contrário, eu descobri que minha mãe me amou muito mais do que eu imaginava. Só que a minha interpretação de vida, por muito tempo, foi de desamor. Isso fez o que comigo nos meus relacionamentos? Não vou nem entrar em detalhes, porque foi uma catástrofe, tá? Porque eu buscava o amor da minha mãe em outras pessoas, acreditando que eu não era amada. Só que o que acontecia? Como eu tinha essa ideia, esse programa de desamor, eu acreditava que eu não racionalmente, mas a minha crença, o meu sistema vibracional era de rejeição. Então, o que eu achava para minha vida? Amigos que só se aproveitavam, namorados que não me valorizavam, pessoas que vinham só para usufruir, mas que não transmitiam para mim o valor que eu poderia ter. Então, eu estava sendo leal ao que eu acreditei.
a crença que ficou ali armazenada dentro de mim por muito tempo, baseado na interpretação que eu fiz. Mas minha mãe nunca me bateu, minha mãe nunca foi assim de ter palavras grosseiras que me diminuíssem, muito pelo contrário. Então, onde foi que eu aprendi que eu não era digna de ser amada? E por muito tempo eu manifestei essa crença, né? Quero saber mais sobre essa forma que você superou esse amor de mãe. Olha, é um processo, viu, Simone? Um processo que vem envolvendo o autoconhecimento e o reconhecimento das próprias capacidades. Porque quando a gente não se sente amada pela mãe ou pelo pai, que é a nossa estrutura ali, né? Eu falo que é nossos dois pilares da vida, a gente passa a acreditar, a carregar uma crença de identidade. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu acreditei que eu não era digna e que eu não tinha valores o suficiente para ser amada por alguém, por qualquer pessoa do universo. Então, uma pessoa que se sente indigna de ser amada, automaticamente ela vai entrar num ciclo vicioso de incapacidade, de inferioridade, de baixa estima, de desvalorização. Para mudar esse ciclo, é importante você começar a reconhecer os seus valores, a sua capacidade, a sua dignidade. E isso para mim fez muito sentido quando eu fui buscar na fonte, né? No Criador, sabendo que isso tudo já existia dentro de mim, que eu precisava simplesmente ir lá e regar. Então, o que eu fiz? Resumindo, sintetizando, eu fui para mim a mãe que eu supostamente não tive, que eu esperei do comportamento dela, né? Eu agi comigo e busco agir até hoje da forma como eu idealizei, da forma como eu esperava. E automaticamente passei a valorizar e reconhecer todo o amor que ela me deu do jeitinho dela, que também foi muito importante na mina vida. Então, é essa caminhada aí. Veja se faz sentido isso para você também, tá? Eu ia falar aqui, deixa eu achar aqui. Cadê? Sabe uma forma interessante de você perceber as suas crenças limitantes? É pela entonação das suas falas. É isso que eu queria falar e não estou achando. Achei. Por exemplo, eu não consigo fazer isso aqui. Isso é uma frase, tá? Se você fala assim, eu não consigo fazer isso aqui. Perceba que a entonação foi no eu. Então, eu tenho crenças de identidade. Coisas que eu acredito sobre mim, né? Sobre a minha persona, que não me permitem reconhecer essa capacidade. Se eu falo assim, eu não consigo fazer isso aqui. Eu dei ênfase no não consigo, né? O não consigo está relacionado a crenças de valores, conseguir, tá? Então, você pode perceber aí pela entonação, o que você não está conseguindo valorizar em si mesmo. Eu não consigo fazer isso aqui. Está relacionado a crenças de capacidade, porque eu coloquei ênfase no fazer. Eu não consigo fazer isso aqui. Então, o fazer está mostrando que eu estou travada na minha capacidade. Ou se eu digo assim, eu não consigo fazer isso aqui. Crenças de comportamento, porque eu direcionei, né, para a ação. Isso aqui eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer isso aqui. O ambiente onde eu estou. Se é no trabalho, se é no ciclo familiar, é o momento onde você está envolvido. Então, isso traz relações. Perceba, nas suas falas você vai identificar muitas crenças limitantes, muitas mesmo. E essa entonação direciona muitas vezes aonde você está canalizando, onde essas crenças elas estão ali vinculadas, certo? Isso é uma direção bastante interessante. Agora, gente, olha que interessante essa questão dos limitadores de prosperidade. Coisas que às vezes a gente faz e não percebe. Pendências do passado. Meu pai. Em todas as áreas. Financeira, relacional. Sabe quando minha vida começou a destravar? Quando eu comecei a fazer cartinha. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Uma vez, eu era adolescente. Aconteceu um cambiocózinho lá numa loja onde uma amiga minha trabalhava e supostamente eu fiquei devendo R$50. Na minha cabeça não, mas eu fiquei com aquilo, com aquela sensação da dívida e o tempo passou. Um dia eu estava meditando
sobre essas questões e me veio essa coisa de que lá na notinha, lá naqueles coisinhas que tinha lá, eu tinha pago, mas a minha amiga não descontou, ela não me deu o recibo e ficou aquela coisa com a dona da loja que eu não tinha pago. E eu, na minha certeza que tinha pago, segui a vida e esqueci disso. E agora não, um tempo atrás, eu percebi que eu tinha aquela dívida, seja em dinheiro, seja o que for, mas a energia ficou ali estagnada daquela situação. E eu percebi isso numa meditação, numa reflexão. Gente, não é meditando em posição de lótus, fazendo não. É autorreflexão. Eu me lembrei, eu falei, nossa. E eu entrei em contato com a pessoa para resolver a situação. Pedi desculpa, né? Coloquei o meu ponto de vista para que aquilo dentro de mim se resolvesse. Coisas mal resolvidas do passado, precisa você ir diretamente conversar com a pessoa? Não necessariamente. Você pode fazer uma carta, você pode fazer Ho'oponopono para ela, você pode pedir perdão, né? Você pode se perdoar por alguma coisa que você fez, porque isso é muito necessário. Então, essas pendências do passado amarram demais a cocriação do nosso futuro, a mudança da nossa realidade. Se você tem pendências financeiras, se você não tem dinheiro para pagar, dá satisfação. Não tem condições de resolver agora, fala com a pessoa, pede desculpa. Magoou alguém? Peça desculpa. Esse exercício de liberação do passado faz uma diferença que vocês nem imaginam. Faz sentido, gente? Dúvidas ou insegurança? Liberte-se, a Josiane falou. É muito importante, porque senão a gente fica preso. E fica mesmo. Dúvida ou insegurança? O sentimento base para a escassez é a insegurança, tá? Então, se você está ali titubeando, se você tem muitas dúvidas, se você não consegue decidir, não consegue firmar alguma coisa na sua vida, ressignifica isso, olha para essa situação, porque a insegurança traz mais do mesmo. Sentimento de culpa. A culpa é como você colocar gasolina no fogo da indignidade, tá? Você já não se sente merecedor, que a culpa é isso. Quando você está se punindo por algo que você fez de errado ou por não ter conseguido, enfim, tenha um sentimento de culpa ali, esse sentimento vai travar, porque você ativa toda a vibração da indignidade. Se você é culpado, você não merece. Então, se você não merece, esquece, você não vai atrair nada para sua vida. Negatividade. Gente, o trem para puxar para trás é negatividade. Pensa, quando você está cocriando alguma coisa, quando você está reclamando, a própria palavra já diz, clamar de ré. Então, a negatividade é poderosa para a cocriação negativa, porque você quer uma coisa, mas você está vibrando negativamente, falando negativamente, o que é pior ainda, mas não é só falar que é o problema, pensar gera vibração. Então, a negatividade, a reclamação, não espere que nada mude, porque não vai mudar se você não mudar esse padrão de comportamento. Expectativa. A expectativa também é um limitador de prosperidade. Por quê? Porque na expectativa você cria mais do mesmo. Você quer mais expectativa ainda. Então você continua esperando. Lembra que eu comentei no início da live que eu dei o meu exemplo de esperar ter resultados? Busca vibrar como se você já tivesse os resultados, vivendo esses resultados. Aí você vai conseguir sair dessa vibração da expectativa, porque ela gera mais do mesmo também, tá? A negatividade eu falei junto com a reclamação e a ingratidão. Não tem nada, acho que de todos esses aqui, o que mais atrasa a nossa vida e o que mais gera improsperidade é o sentimento de ingratidão. Porque o que acontece na ingratidão? Você está focado, alimentando, colocando energia naquilo que você não gosta, não quer, não valoriza. Automaticamente, o seu ciclo de cocriação que você está fazendo, você está plantando, então o seu ciclo de cocriação ele vai continuar ali, acontecendo, né? Então, essa é a nossa realidade. Se você pensa em olhar para as coisas que você tem, é a mesma ideia daquela questão do trabalho, olhar com gratidão para aquilo que você tem hoje, você está fomentando mais daquilo, ampliação daquilo, continuidade daquilo, no sentido de trazer cada vez mais para a sua vida. Então, a gratidão, ela é
a conexão, né, onde você ativa ali o seu Wi-Fi, onde você ativa ali o seu GPS interno com o Wi-Fi quântico. A gratidão, ela pode fazer uma grande diferença na nossa vida. E resumindo, gente, essa parte, é impossível você construir um futuro próspero sem estar em paz com o seu passado. Não tem como. Então, olhe para tudo aquilo que você desvaloriza, para aquilo que você desmerece, para aquilo que não está bom, para aquilo que você tem comportamentos negativos, para aquilo que você menospreza na sua vida, para que você possa transmutar todos esses sentimentos, olhar para tudo isso de uma forma diferente, certo? Para as pessoas, e ó, um dado muito importante aqui, ó, do slide, para a gente já ir finalizando, aguenta aí que já tá acabando. O universo, vocês sabiam que ele trabalha numa potência de 10 elevado a 8 e que ele expande no seu tamanho 8 vezes por segundo? A gente está falando do universo, do macrocosmos onde nós estamos inseridos, onde você é uma célula dele. Tudo isso numa velocidade de 300 mil quilômetros por hora. Pensa, gente, o universo expande de tamanho 8 vezes a cada segundo. É imensurável isso. Mas sabe o que é mais imensurável ainda? Que a consciência humana, a sua consciência, trabalha numa potência de 10, olha que não é 8, o universo é 8. A consciência humana trabalha numa potência de 10 elevado a 100 e é movida pela energia taquiônica, 27 vezes mais rápida que a velocidade da luz. A capacidade que você tem, você ignora, mas é mais potente que o universo. Então, sabe aquele criador de tudo que a gente aprende lá no Theta Healing, que a gente aprende a acessar, que a gente conhece como Deus, como amor, fonte universal? Então, a potência dele é equivalente à sua potência, a capacidade que você tem dentro de si de gerar a sua realidade. Então, você pode estar usando essa potência para coisas boas, como também para coisas negativas. Por isso, para quem recebeu aquele materialzinho lá que eu enviei antes, quem quiser depois pode me pedir também lá no direct que eu envio. Na verdade, eu não consegui enviar no direct, precisa ir lá para o meu grupo do WhatsApp, que eu posto tudo lá, tá? O grupo é silenciado, super tranquilinho. O que você não quer mais viver? Isso tem lá na apostilinha de quem já recebeu o material. Depois faz isso com calma. Perceba o que você não quer mais viver. A negatividade, a reclamação, os problemas que você tem vivido. É importante você identificar o que você não quer mais viver para que você saia dessa replicação, dessa reincidência dos mesmos problemas, tá? O que ainda merece uma chance dentro de tudo isso? Porque tem coisas que você não quer viver mais daquele jeito, naquelas circunstâncias, mas que podem ser ressignificados. Coloca no papel. Não deixa de fazer o exercício no papel. É muito importante. Que pendências emocionais você ainda tem para resolver? Sabe aquela coisa lá de estar em paz com o passado? Vai lá e anota. Conforme você vai lembrando, você anota, eu tenho que pedir desculpa por fulano, eu tenho que reatar com ciclano, eu tenho que resolver aquela pendência lá, eu tenho que me perdoar por aquela coisa que eu fiz que não foi legal. Busque ressignificar isso dentro de você. Extremamente importante. Para que você comece a entrar numa vibração diferente. Existe algo dentro de você que diz que é impossível, que é inalcançável, que é improvável, que é difícil de acontecer? Existe isso aí? Quais os sentimentos e sensações que você percebe que negam a possibilidade de tudo se tornar real? Faz uma lista. O que você acha que está te impedindo? E aí você pega lá o materialzinho que eu enviei, você vai ver que tem uma roda da vida. Essa roda da vida é muito legal, porque você vai lá e vai pintar os níveis. Como tá o nível profissional? Tá uma nhaca, então se pinta um pontinho ali, 2. O seu nível financeiro tá pior ainda, não pinta nada, tá? Familiar, amorosa, social. Você vai perceber na roda da vida como estão os seus níveis de relação consigo mesmo e com a sua existência. Ali você tem um panorama de, puxa, onde que eu preciso melhorar? Onde que eu posso, de verdade, atuar para que você consiga fazer um programa de ressignificação. E aí, junto ali, tem um formuláriozinho onde você pode preencher, ó. O que está ruim no âmbito profissional? Está ruim a minha relação com o meu parceiro de trabalho.
O que você pode fazer para melhorar isso? O que te impede de fazer isso, tá? O que resolveria esse impedimento? E você acredita que essa resolução é possível acontecer? Então é muito legal isso aqui, porque você faz um mapeamento. Aquela ideia que eu trouxe de autoconhecimento, de autopercepção, de começar a meditar, falar, opa, deixa eu me ligar nos meus pensamentos, no meu comportamento automático, naquilo que eu venho fazendo padronizado a minha vida inteira. Isso aqui é um checklist que vai te colocar a luz sobre si mesmo e saber o que você está fazendo de equivocado na sua vida e começar a colocar objetivos ou caminhos para você resolver. E é interessante que você vai percebendo as suas capacidades, falando, nossa vida, eu tenho essa habilidade, eu posso fazer isso. E aí você vai colocando tudo isso em prática e vai desenvolvendo o sentimento de autovalorização, dignidade e tudo como consequência. Então, é um materialzinho assim muito legal que eu utilizei nas aulas presenciais quando eu fiz e que faz uma diferença muito grande, tá? Preencher a roda da vida, fazer esse mapeamento de si mesmo, de onde você está errando, do que precisa melhorar, do que você pode fazer para melhorar, do que está te impedindo de fazer, porque aquele impedimento pode identificar ali uma crença limitante. E aí você já torna ela consciente, fala, nossa, isso aqui é momento de ressignificar, tá? Então, quem não tem o material, quem não recebeu antes do curso, quem recebeu, vai fazer. Tira o tempo agora que está tudo fresquinho aí, senta, se permita. Não tem como você mudar as coisas na sua vida se você continua fazendo tudo igual. Os resultados são os mesmos para quem não tem comportamentos diferentes, tá? Então, é muito importante isso. E, gente, para finalizar, esse ano todo eu vou fazer lives falando sobre autoconhecimento, sobre os 7 níveis do autoconhecimento. Num curso que eu fiz por muito tempo, um curso pago, mas que agora eu quero compartilhar gratuitamente. Então eu vou fazer mensalmente aqui lives sobre os 7 passos do autoconhecimento esse ano todo. Vão ser 8, porque tem um módulo extra muito especial. E também vou fazer o estudo de um livro muito interessante chamado Caibalho, que é uma filosofia, um olhar sobre a vida, sobre todas as leis que regem o universo. E de forma aplicável, como nós podemos trazer isso terapeuticamente. Então, nós vamos ter 2 lives por mês aqui no meu canal do Instagram com o objetivo de promover autoconhecimento e mudança, né? Mudança no nosso padrão de consciência, no nosso padrão comportamental, vibracional. E eu coloquei como meta para mim nesse ano, para que também eu atraia para minha vida tudo isso como consequência, auxiliar o máximo de pessoas possíveis na sua autotransformação. Se você quiser fazer parte disso, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu envio as minhas reflexões, os comunicados de live, alguns temas reflexivos e conteúdos que são importantes e relevantes. Você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, é só solicitar o link para você poder entrar, tá bom? Pode me pedir ali no direct que eu te envio e aí você pode acompanhar durante esse ano todo, tá? Vai ser muito especial de verdade. E assim, eu sei que uma dos ensinamentos do livro do Caibalho é que a boca da sabedoria só se abre para corações e para mentes que estão abertas e dispostas a receber esse autoconhecimento. Então, quem quiser estar comigo aqui acompanhando tudo isso, eu vou ficar muito feliz. Mas, né, a gente sabe que cada um está pronto, cada um tem o seu momento de ressignificação, que a gente não pode forçar nada, mas para aqueles que quiserem, estarei inteira aqui buscando essa integridade, essa dignidade de oferecer o que eu tenho dentro de mim, os conhecimentos que eu tenho buscado, tanto para mim quanto para as pessoas que me seguem. Que bom que vocês gostaram, a Rô vai acompanhar, com toda certeza. Gente, o conteúdo aqui do Realize 2021 acabou. Eu espero de verdade que tenha feito sentido cronologicamente, que vocês consigam aplicar. A live vai ficar salva, se quiser assistir de novo, ver alguma coisa. Eu estou à disposição para alguma pergunta. Quem quiser enviar alguma coisinha aqui para mim sobre a live ou algum outro assunto que queira que eu esclareça agora, tá bom? Mas o conteúdo em si, deixamos por aqui. Eu sei que vocês perceberam que eu não coloquei aqui nada de criação de objetivo, de meta,
porque para mim o que faz sentido para ativar a lei da atração é olhar e ressignificar a vibração. Sem isso não tem jeito. Essa é a minha visão. Claro que vocês vão ver muitos outros terapeutas e estudiosos dessa área trazendo conhecimentos diferentes, às vezes muito mais profundos e ampliados, mas para mim tudo isso começa por aqui. É o que faz sentido para mim e é o que está trazendo resultado para mim, e é por isso que eu compartilhei com vocês, tá bem? Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Amo, vou acompanhar, a Rô falou, juntas nesse processo de autoconhecimento. Vamos lá, Simone, fico muito feliz de você estar aqui comigo sempre, de ver a sua evolução cada vez mais linda. Com certeza, a Clau colocou, vamos acompanhar, então tá bom. Lembrem, gostou do conteúdo, Márcio? Que bom, fico muito feliz, viu? Bom te ver aqui também, saber da sua busca de sempre, né? Sempre melhorando. Quem quiser acompanhar os conteúdos na íntegra, tá? Quiser acessar, participar do grupo do WhatsApp, vai ser muito bem-vindo também. Então, um grande abraço, feliz 2022 para todos nós. Vamos ter muitos desafios, porque ainda faz parte da construção e da cocriação da vibração do nosso coletivo, né? Da humanidade. Então, muita coisa vem por aí, desafiadora enquanto humanidade, mas nem por isso precisa ser difícil e dolorosa individualmente, tá, gente? Vocês vão lembrar de mim em alguns momentos aí esse ano, porque para que a gente melhore, precisa de um chacoalhão, nós vamos precisar passar por muita dor ainda, mas o sofrimento é opcional, depende de cada um de nós, de como a gente lida e o quanto nós vamos aprender, reconhecer com gratidão, e o quanto a gente vai ressignificar as experiências e o quanto nós vamos vibrar para que as coisas cheguem até nós de forma positiva ou negativa, tá bom? A live vai ficar salva sim, Rô, terminando aqui, eu já vou salvar, já vou publicar. Assiste porque é imperdível, tem muitas coisas legais para dar um fechamento bacana aqui no conteúdo, e eu tenho certeza que muita coisa vocês podem pôr em prática porque foi o que eu fiz e o que eu tenho feito. Então, o que fez sentido para mim, eu compartilho com vocês. Um abraço de coração, estaremos por aqui sempre. Quem não conhece o livro, conheça, é muito bom. Quem quiser adquirir pessoalmente com um autógrafo, eu tenho lá na clínica. Pode me pedir, eu passar lá, pegar com a minha secretária. Quem for de longe, quiser adquirir o livro, o link tá na bio aqui do Instagram, tá bom? Um abração para todos, gratidão pela companhia, por poder compartilhar com vocês e poder acordar tudo isso dentro de mim também, porque eu também mereço, é importante e necessário. Um abração a todos que estão aqui até agora, e a gente se vê numa outra live, tá bom? Tchau, gente!